vamos falar sobre a anatomia básica de um desenho de uma figura humana. Não adianta a gente entrar em detalhes técnicos sem antes compreender o básico. Todo mundo sabe como é um corpo humano, pelo menos no que é possível ver. Sabe que geralmente o corpo tem cabeça, tronco, 2 braços, 2 pernas e por aí vai. Basta olhar no espelho para entender certas coisas sobre a anatomia. O objetivo deste vídeo é focar em pontos que geralmente não são tão observados no dia a dia, observações que são necessárias para desenhar. Por exemplo, as articulações. Sabemos como elas são, mas às vezes um desenhista iniciante não presta atenção em alguns detalhes e acaba desenhando não muito fiel à realidade. Como sempre digo, desenho é principalmente a capacidade de observar. Então vamos ver de forma geral a estrutura do corpo humano. Não vamos entrar em músculo ou ossos nessa aula. É importante ter a ideia geral do corpo. Por mais óbvio que pareça, muitos desenhistas iniciantes acabam esquecendo de detalhes importantes. Nesta primeira aula dessa série de aulas sobre anatomia, vamos focar no geral, na estrutura básica. Nas aulas seguintes, vamos explorar pontos mais específicos. Para facilitar a compreensão, veja esse conjunto de formas geométricas. Estão definindo algumas partes de um corpo humano. Tente desenhar essa estrutura. Observe detalhes, como os retângulos que representam os braços e os antebraços. Veja que o tamanho do braço e do antebraço são muito parecidos. Perceba que o cotovelo vai quase até a linha da cintura. Observe seu próprio corpo e veja se o seu cotovelo também vai até esse ponto. Algumas pessoas podem ter braços mais alongados, mas esse é o padrão. As mãos chegam próximas aos joelhos, mas geralmente ficam 5 dedos acima dos joelhos. As pernas seguem um padrão parecido com os braços. As duas partes têm os tamanhos parecidos. Não são exatamente iguais, mas esses detalhes vamos deixar para um outro momento. Tente desenhar essa estrutura básica. Depois tente fazer essa variação. As articulações dos cotovelos e dos joelhos dobram apenas para uma direção. O braço pode rotacionar, mas a direção que o ângulo e as articulações podem fazer não muda. Sei que isso parece muito óbvio, mas tente fazer outros desenhos variando as posições e os ângulos das articulações, e veja se continua aparecendo a movimentação de um corpo normal. Como disse antes, nesse vídeo seria focado no básico. Vamos nos aprofundar aos poucos. Foque em compreender essa estrutura básica a princípio. Existem muitas pequenas diferenças na estrutura de um corpo humano masculino e de um feminino. Está ligado principalmente às partes ósseas e musculares. E muitas vezes são diferenças sutis. Faça essa estrutura que representa o corpo feminino. Esse esboço tem poucos detalhes, a diferença é bem pequena. Mas quanto mais formos avançando nos estudos de anatomia, mais visíveis ficam as diferenças. Isso vale para a diferença de idade ou peso. A estrutura básica se mantém, mas os detalhes vão fazer toda a diferença, porque o corpo humano possui muitas variações, com variações de peso, altura, tamanho dos músculos e etc. Sempre vão seguir esse padrão apresentado pelos esboços, mas isso vamos explorar em outras oportunidades. Faça essa estrutura mais estática primeiro, depois faça pequenas variações, movendo algumas articulações. Aos poucos vamos aprofundando. Então, até a próxima!